19 de maio do ano 2022, às 8 horas, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste egresso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. E, Ana Cláudia, por favor, espelhe aí a ata da sessão anterior para que possamos deliberar sobre a sua aprovação ou eventual necessidade de retificação. Tá aí. É a 17ª sessão realizada no dia 12 de maio. Pode ir baixando, né? Obrigado. Todos de acordo? De acordo, presidente. Aprovada. Expediente algum, Ana Cláudia? Não, Excelência. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas. Eu tenho aqui duas proposições. A primeira delas, hoje é o dia do defensor público, e aí eu faço aqui a proposta de um voto de congratulações para parabenizar essa categoria, essa classe, esses advogados públicos, defensores aí daqueles mais necessitados que têm prestado relevantes serviços, em especial aqui na Câmara Criminal, e que no dia de hoje recebam aí o nosso abraço, nosso aplauso e as nossas congratulações pelo seu dia. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Excelência, eu gostaria de me associar. Ministério Público se associa. Ana Cláudia, por favor, os expedientes. E, por fim, um voto de pesar, com tristeza, para toda a magistratura potiguar. A morte precoce aí da magistrada Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira, juíza titular da comarca de Martins, comarca que teve o desembargador Gilson por muito tempo como juiz titular naquela comarca, e que felizmente tivemos a notícia aí do seu falecimento. Então, a nossa solidariedade aos familiares, amigos da magistrada, que deixa aí um vazio aqui na magistratura potiguar. Eu imagino que possamos fazê-lo aqui em conjunto nessa proposição. Desembargador Gilson, desembargador Saraiva, o Ministério Público. Também, Excelência, por favor. O Ministério Público também se associa. Aprovado, proposto aí por todos, Ana, e que seja encaminhado aí aos familiares o nosso voto de pesar. Eu não tenho nenhum outro. Desembargador Saraiva Sobrinho. Renovo o bom dia, Vossa Excelência, os demais membros desta corte, o eminente procurador Anísio Marinho, todos os servidores da casa aqui representados, presentes, o oficial de justiça, em nome de Marquinho, né? É Marcos de alguma coisa, a gente só chama de Marquinho. Inicio me somando a Vossa Excelência o voto de felicitações e também de agradecimento à Defensoria Pública pela passagem do seu dia hoje. E eu dizia que só tem noção do que de qual importância tem um defensor público, quando alguns anos atrás, alguns aninhos, nós juízes no interior não tínhamos um advogado sequer para nomear defensor dativo. E muitas vezes, a exemplo do que ocorria em pendência, eu tive que buscar um contador, no caso seu Davi Faenha, um homem inteligente, que gostava de direito, não era formado de direito, mas gostava. Andava sempre com o Código Penal, o Código Processual Penal na mão. E muitas vezes eu recorria a ele. Hoje eu tenho certeza que os juízes, melhormente estruturados, a Defensoria fazendo um belíssimo trabalho, diga-se de passagem, presidente. Nós tivemos a oportunidade, inclusive eu e Vossa Excelência, de receber uma comitiva deles recentemente, 3, todos jovens, dispostos, com disposição para trabalhar. E além da defesa individual de cada cidadão do carente,
aquele menor aquinhoado, o desprezado em regra, né? Eles estão buscando também os direitos gerais de algumas categorias. Isso é muito bom e só enobrece a Defensoria Pública de todo o Brasil, e em particular do nosso Estado. Então, a todos os defensores, eu quero transmitir, me somando a Vossa Excelência, o voto de gratidão, o voto de apreço e o voto de admiração pelo trabalho desenvolvido. No segundo momento, senhor presidente, eu quero me somar também, e já o fiz no voto de pesar, pelo passamento da doutora Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira, jovem magistrada, apenas 47 anos, casada também com um magistrado, paraibana da terra do Barra do Gilson, e que no ano de 2015, em uma plena sexta-feira, enquanto corregedor-geral aqui no estado do Rio Grande do Norte, eu tive a oportunidade, a felicidade de recebê-la, ela e mais 39 colegas, os 40 penúltimos do penúltimo concurso que passaram. E eu via naquela jovem, todas as outras, eu tenho uma foto delas aqui, até por recordação, que a magistratura do Rio Grande do Norte seria agraciada com novos valores, e entre eles a doutora Mônica. Então, a morte prematura me parece até agora uma tragédia, ainda em fase de esclarecimento. Tudo que se diz até então são especulações, eu não gosto de especulações, mas perdemos-se uma grande magistrada. Mas, com certeza, isto aconteceu por ter tido sua missão cumprida. E, por mais que não queiramos admitir, cada um de nós tem uma missão a cumprir aqui na Terra. Uns vão prematuramente, outros não tardiamente, mas demoram mais. E papai dizia muito, que também está no céu, meu filho, quando termina a missão, ele dizia, morre, e não tem quem evite. Então, aos familiares da doutora Mônica, nosso muito profundo voto de pesar, mas com certeza Deus confortará a todos pela sua ausência. Terceiro momento, senhor presidente, eu gostaria de apresentar um voto de congratulações pelos 130 anos do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, criado através da Lei 09, a Lei 12, de 9 de junho de 1892, dados extraídos do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Outra instituição que merece a nossa admiração, nosso respeito e nosso profundo agradecimento pelo trabalho feito na defesa do interesse da coletividade e da cidadania do Estado. Então, transmito, através do eminente procurador, doutor Anísio, a doutora Elaine Cardoso de Matos Novaes Teixeira, essas congratulações, e que este dia realmente seja festejado, porque merece. A instituição é grande e maiores são ainda os seus integrantes, todos eminentes procuradores. E por fim, senhor presidente, no último dia 16 aconteceu o dia do Gari. Inclusive eu não sabia disso. O Gari, esse termo, veio em homenagem a Pedro Aleixo Gary, um francês, que pela primeira vez, isso em 1975, ainda recente, criou a primeira empresa de coleta de lixo da Prefeitura do Rio Grande do Norte. E na hora que eu me propus a apresentar esse voto, até me perguntei, alguém perguntou, mas o Gari, sim, se tem um profissional, se tem um trabalhador de grande importância na vida nossa, por mais que não percebamos, é o Gari. Ele que limpa a nossa cidade, recolhe o nosso lixo e, com isso, nos proporciona alívio com relação a determinadas doenças. Se arrisca, trabalha em regra à noite e merece
a nossa homenagem, as nossas congratulações e, acima de tudo, o nosso agradecimento. No Brasil, a nossa assessoria doutor, os garis não recebem o devido respeito e viabilidade. Todavia, é graças ao seu trabalho que os cidadãos podem ver uma cidade limpa e muito mais saudável. É muito importante cada um fazer a sua parte e não jogar lixo nas ruas. E aquele que assim não procede, o gari vem lá e supre essa deficiência. Então, portanto, parabéns a todos os profissionais que, com sol ou chuva, de dia ou de noite, cuidam de nossa cidade, tornando mais bonita e limpa. Então, feliz Dia dos Garis, passou dia 16, mas a oportunidade que nós estamos tendo é essa. E propõe que, uma vez aprovada a proposta, seja oficiada a Urbana, que é a companhia de limpeza, que agrega todas as empresas que cuidam do lixo da nossa capital. Obrigado, presidente. Submeto a deliberação. Presidente, desde que Sua Excelência concorde que nós dois nos agreguemos a essa proposta. Exatamente, desembargador Saraiva. Então, subscrito por Excelência, todos. pela ordem. O ônus eu divido, o bônus eu pratico sozinho. O ônus. Eu inverto, desculpa. Freio de caminhão é diferente de O freio de bônus caminhão. eu divido com Vossa Excelência. O ônus É é seu. o trabalho. É isso. Eu quero me Ministério associar Público. às proposições e agradecer a proposta relativa ao Ministério Público, em nome da nossa Procuradora-Geral, doutora Elaine, e dizer que no dia 9 de junho faremos uma sessão extraordinária do Colégio de Procuradores, no Teatro Alberto Maranhão, onde, acredito, todos serão convidados para exatamente comemorar esses 130 anos da instituição do Ministério Público. Perfeito. Obrigado. Nós recebemos ontem o convite das mãos do doutor Elaine. O desembargador Saraiva se antecipou. Em boa hora, o desembargador Gilson exigiu que estivéssemos aí na sua companhia na proposição. Ainda tínhamos dia 26 e dia 2 de junho, 2 sessões ainda, mas aí ele se antecipou. Mas em boa hora. Ele é metódico, é metódico. Isso, desembargador Gilson Barbosa. Senhor presidente, eu quero pedir permissão a Vossa Excelência, desembargador Saraiva, para me acostar às proposições feitas. As que elas são de uma magnitude tão razoável que fica muito para um desembargador só. Com a permissão, eu queria me associar também. E, em segundo plano, usando o linguajar do desembargador Saraiva, comunicólogo de primeira linha, que hoje é aniversário da chefe do Executivo, a professora Fátima, e independentemente de ideologia ou de partido, é uma das chefes de poder aqui no Rio Grande do Norte, e ela sempre lembra-se, pelo menos eu tenho no meu aniversário, eu recebo, e gostaria de propor. Muito bem lembrado. E os cumprimentos. assim como Vossa Excelência fez com o desembargador Saraiva, se permitir que façamos aqui a proposição em conjunto, eu Perfeitamente. Considero assim bem melhor. então, Ana, Quero me a associar, por favor, proposição Excelência. formulada por proposição conjunta de todos e o Ministério Público se associa. Mais algum, desembargador Gilson? Não há. Eu comunico, por fim, a aprovação no dia de ontem de uma proposta que fizemos à presidência de constar no nosso regimento a possibilidade de sustentação oral no agravo em execução penal. Foi aprovado no dia de ontem e os advogados que queiram fazê-lo nos agravos em execução penal terão o prazo de até 48 horas antes da sessão. Então, são 10 minutos já constando aí no nosso regimento. Presidente, eu sugiro até que Vossa Excelência oficie o presidente da OAB. Perfeito. Eu também, Para a que sugestão seja faço. comunicado, Ana Cláudia, E- o presidente da aprovação do... E do- com a sua permissão ainda, eu quero fazer justiça, que foi a ideia originária, foi de Vossa Excelência. Certamente, por ser oriundo do quinto condicional, teve mais sensibilidade do que nós dois, que somos de carreira. Obrigado, Meus desembargador cumprimentos, Gilson. Vossa Excelência venceu aí. Obrigado. Esgotada essa etapa, vamos dar início aos julgamentos e eu informo antecipadamente que o número 66 da ordem cronológica não mesa a necessidade de intimação aí do advogado
para a sessão de julgamento. E os pedidos de sustentação oral, nós temos aqui o número 61 na ordem cronológica, é o habeas corpus número 80, 3598, dígito 28, o ano 2022, o impetrante, Dr. Paulo Igor Cunha Peixoto, paciente Wesley Bruno Alves Cavalcante, autoridade coatora, juiz da terceira vara da comarca de Açu. O relator é o desembargador Saraiva Sobrinho. Processo em mesa, desembargador Saraiva. Mesa, presidente. Aguardar, doutor Paulo. Deu certo. Doutor Paulo, Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos. Saudações aos desembargadores que compõem esta honrosa Câmara Criminal, que tanto fez e tanto faz pelo Judiciário Norte-Rio-Grandense, já estando no momento mais flexível da pandemia. Eu tenho certeza que toda a advocacia tem um reconhecimento do trabalho prestado por Vossas Excelências. Saúdo também o representante do Ministério Público e deixo minhas congratulações pelos 130 anos do Ministério Público. Também saúdo os meus colegas advogados que aqui estão presentes. Excelências, esse remédio heróico que me faz ter o privilégio de poder, nesta manhã, perolar perante Vossas Excelências, traz alguns problemas, mas problemas singelos, porque é de fácil entendimento. No caso em questão, o meu cliente, ora paciente, está sendo denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, inciso 4º, inciso 6º, conforme o artigo 121, parágrafo 2º da linha A do Código Penal, por ter vitimado a pessoa de Maria Letícia na cidade de Açu, no dia 27 de junho do ano 2021. Eu vou fazer uma breve síntese dos fatos, que era para melhor entendimento de Vossas Excelências. Após os fatos narrados, do dia 27 de junho, meu cliente tentou se entregar para a delegacia, porque sempre foi da vontade dele se apresentar para a justiça, para dizer como foi que aconteceu. Todavia, quando foi tentada a primeira apresentação, ao chegar na delegacia, todas as emissoras da região do Vale do Açu já estavam lá, o que fez com que meu cliente, réu primário de bons antecedentes, não se entregasse naquele momento, sendo capturado no dia 16 de agosto do ano 2021. No dia 16 de agosto eu fui à delegacia e conversei com meu cliente e pedi para ele ter paciência, porque era um processo complexo. É uma vítima de 15 anos de idade. E após isso, o processo deu continuidade, eu apresentei a resposta à acusação e chegou o dia da audiência, no dia 20 de abril do ano 2022. Nessa primeira audiência, foi onde apareceu a primeira nulidade do processo no entendimento da defesa, pela questão da testemunha, Dona Rita. Eu me lembro que no dia que eu cheguei na delegacia, tinha uma certa pessoa pedindo justiça. E me lembrei de um pensamento de Nietzsche que diz, geralmente, quando alguém pede justiça, pede vingança. Todavia, a contradita foi indeferido e não foi acatado. Porém, na fala da testemunha, que está constada até em ata, a mesma diz que tem interesse no julgamento e que, inclusive, o ora paciente só pagaria quando estivesse morto. Foi esse o primeiro pedido da defesa, que foi indeferido pelo magistrado, que a gente vem aqui suplicar pela nulidade. Após esse requerimento, foi ouvido a mãe da vítima como declarante, o policial civil, Rosenberg Cortez, e neste momento eu pedi, antes do interrogatório, para ter a entrevista reservada com o meu cliente, que foi deferido. Eu conversei com o meu cliente, a gente foi para o interrogatório e ele falou, confessou todo o crime, mas como foi? Posteriormente a isso, foi para as partes do requerimento
E eu fiz o requerimento do pedido da revogação. Todavia, antes mesmo de eu poder me manifestar, de apresentar minhas alegações a respeito do pedido, o nobre magistrado, data máxima vênia, indeferiu o meu pedido antes mesmo de eu ter realizado. Momento esse em que eu informei ao mesmo que eu ainda não teria realizado o pedido, nem tampouco o Ministério Público teria se manifestado, abrindo prazo no qual fiz o pedido de revogação, mas já esperando o indeferimento. E então, o réu, nesse caso, entende a defesa, ora paciente, não está presente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Uma vez que é réu primário de bons antecedentes, a garantia da ordem pública que foi sustentada pelo magistrado não está presente, uma vez que o réu tentou se apresentar. A aplicação da lei penal também, existem medidas cautelares suficientes, como a aplicação da tornozeleira eletrônica, que pode ser aplicada ao caso. E aqui eu peço a máxima atenção de Vossas Excelências, porque o fato que eu passei, talvez 98% da advocacia não passou, eu digo até mesmo 99%. Eu já informei no habeas corpus, aqui na perolação, que eu solicitei a entrevista reservada com o meu cliente. E por surpresa da defesa, a entrevista reservada foi juntada aos autos. Está nos autos, inclusive do habeas corpus. Na mídia completa da audiência, tem vídeo 5, e tem a minha conversa com o meu cliente. Mas como eu sempre fui pautado na justiça, isso foi uma educação que eu tive desde novo, eu falei ao meu cliente, fala a verdade, diga a verdade real. Mas era algo que não poderia estar no processo. Pelo entendimento da defesa, é entrevista reservada, mas está nos autos, inclusive do habeas corpus, que a mídia anexa. Esse é o pedido da defesa, pelo conhecimento e provimento do presente habeas corpus. Obrigado, relator, desembargador Saraiva Sobrinho. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, cumprimento do doutor Paulo Igor, lembrando, se não me falha a memória, e também a memória da nossa secretária de ata, o doutor Paulo é o primeiro advogado, homem, a ocupar essa tribuna depois do nosso retorno e agora no prédio novo. Porque na sessão anterior me parece que foi uma advogada, né, Ana? Tivemos a presença do presidente, mas falando em nome da instituição. Em nome da instituição, né? Mas eu digo como sustentação, É verdade, né? é o primeiro. Então, Vossa Excelência é o pioneiro que volte sempre aqui, naturalmente, com sucesso nas suas intenções em prol sempre do paciente. Senhor presidente, mas a hipótese aqui, como eu já encaminhei o voto para Vossa Excelência, é de denegação da ordem. Eu estou conhecendo, estou denegando. E procurei resumir na ementa o meu pensamento, onde eu digo constitucional e processual penal, habeas corpus, feminicídio e porte de arma, artigo 101, parágrafo 2º A, 1, do CP e 16 da Lei 6.826/03. Pleito revogatório da prisão preventiva, cárcere fulcrado na garantia da ordem pública e aplicabilidade da lei, pressuposto demonstrado quanto SADS. Gravidade concreta dos delitos assentada no modus operandi. Contexto de evasão é reforçar o perigo libertatis. Míngua de elementos a superdanear a medida diversa do artigo 319. Alegativo de cesseamento e defesa. Indeferimento de contradita a testemunha. Princípio do livre convencimento motivado. Inocorrência de pecha, inexistência de constrangimento ilegal. E, como disse, ordem conhecida e denegada. Naturalmente, sem querer propor qualquer aula aqui neste momento, mas, resumidamente, nós não podemos esquecer que o HC, o exame do que se propõe, a finalidade dele é bem restrita. Então, Sua Excelência trouxe vários argumentos realmente que merecem uma apreciação, mas talvez no momento oportuno, porventura, via uma apelação. Então, parabenizo do Vossa Excelência, sustentação boa, concatenada e de um bom advogado. Parabéns. É só, presidente. Eu também eu ratifico o meu voto já registrado aqui no sistema, acompanho o relator
E destaco apenas que o momento processual é oportuno para se deliberar a respeito da liberdade provisória ou não do paciente, né? Os demais pleitos eu também acompanho o relator no sentido de que, em momento oportuno, será devidamente analisado com a profundidade que merece. Então, acompanho o relator, desembargador Gilson Barbosa. Também acompanho. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o número 68, na ordem cronológica, é o número 80-3563, dígito 68, o ano 2022, o impetrante, Dr. João Antônio Dias Cavalcante, paciente Wallace Ribeiro de Souza, autoridade coatora, juiz do colegiado de direito da UJU-DOCRIM. Eu sou o relator, processo em mesa. Doutor João, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de expressar aqui a minha gratidão a Deus em primeiro lugar, como já falei. Poder, de fato, retornar a esta casa, a esta corte, após este longo período que passamos de pandemia, período esse que ficou marcado em nossas vidas, com percas de amigos e familiares, e o sentimento hoje aqui é de gratidão. Quero deixar aqui meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor presidente desta Câmara Criminal, o desembargador Glauber Rego, cumprimentar também o desembargador Gilson Barbosa, cumprimento também o desembargador Saraiva Sobrinho, o doutor representante do Ministério Público, a quem deixo aqui os meus parabéns pelos 130 anos da instituição ministerial. Cumprimento também meus colegas advogados e demais servidores desta casa. Excelências, a insurgência deste habeas corpus a partir de um decreto prisional preventivo decretado em janeiro deste ano, oriundo de uma investigação policial da 4ª Delegacia de Polícia Civil desta capital, aonde trata de uma suposta apuração de um grupo que comercializa tráfico de drogas na comunidade de Mãe Luísa. É um caso complexo, isso nós não podemos negar. Pelo menos 13 pessoas investigadas. Digo 13 pessoas, pelo menos 13 pessoas investigadas, porque a operação, quando foi deflagrada, inclusive com apoio da Polícia Federal, essas 13 pessoas foram alvos de mandados de busca e apreensão e de mandados de prisão preventiva. Tratando especificamente do caso que eu trago a esta corte para ser analisado, de fato, o cabimento da prisão preventiva, aonde o paciente que eu aqui represento, o Wallace Ribeiro de Souza, e antes, propriamente, de adentrar ao caso concreto, eu quero aqui rapidamente demonstrar a Vossas Excelências a origem desta investigação. Esta investigação
ela iniciou no ano de 2020. No ano de 2020, a partir da prisão de um cidadão chamado Rafael Gomes da Silva, vulgo Rafael Papel. Rafael foi preso no ano 2020, teve seu aparelho telefônico, seu celular apreendido, houve autorização para extração de dados deste aparelho e, em decorrência da extração de dados, foi identificado uma conversa com um número de linha telefônica de DDD 884 8892 1353, aonde estava salvo na agenda com o codinome de Sufista. Com esta extração, um diálogo bastante sucinto foi atribuído ao paciente, o ora paciente, o Wallace Ribeiro da Souza, a responsabilidade deste trecho. Como eu falei, sucinto, onde supostamente o Wallace estaria encomendando droga para poder revender. E pasmem, excelências, no pedido de representação que o delegado, por sinal, foi bastante objetivo, não existe nos autos dessa medida cautelar no mínimo o relatório do inquérito em que fase se encontra, tão somente a peça de representação. Então, não se sabe de fato se esse número de telefone pertence ao paciente. No mínimo, caberia o delegado demonstrar à autoridade judiciária que esta linha telefônica é de titularidade do representado. E assim não fez. Continuando acerca do tempo, isso é muito importante, é objeto do habeas corpus. Como falei, essa investigação ela iniciou no ano 2020. O pedido de representação de prisão foi formulado somente em novembro de 2021. Pouco mais de um ano do início da investigação. Vou mais além. O decreto prisional, ele só foi expedido em janeiro deste ano. E aí a gente chega no ponto-chave para a impetração desse habeas corpus. A prisão, ela foi cumprida em abril de 2022, mais precisamente no ano de abril de 2022. O que a defesa conclama a esta casa, a esta corte, é que seja observado os elementos que serviram para poder subsidiar o decreto prisional, ressaltando, decreto este que foi editado após 2 anos da investigação policial. Nós sabemos, a jurisprudência dos tribunais superiores, ela é bastante vasta com relação à contemporaneidade, né? Este caso ele está recheado por ausência de contemporaneidade. Nós estamos aqui já próximo a encerrar. Vou acelerar um pouco mais aqui a minha fala.
Então, já ficou muito claro, acredito, né, que uma das teses tratadas neste habeas corpus é justamente a ausência de contemporaneidade. E outro fato que a defesa chama a atenção, excelências, é que não foi observado pela autoridade judiciária, autoridade coautora, o porquê de não se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão. Inclusive a defesa sugeriu no habeas corpus as diversas medidas, inclusive o próprio monitoramento eletrônico. O porquê? E aí eu quero fazer uma ressalva, quero fazer um destaque ao despacho que foi dado por ocasião da decisão do pedido liminar, né, por parte do nobre desembargador Glauber Rego, o qual é relator, pedindo informações o porquê não foi analisado a aplicação das medidas cautelares diversas. E as informações que foram prestadas nada mais se passaram do que um mero resumo da decisão. Excelências, o tempo encerrou. Esgotou seu tempo, doutor João. Eu agradeço a oportunidade e a atenção de vossas excelências de sempre. Obrigado. Processo eletrônico, voto disponibilizado com antecedência. Eu vou tentar resumir. A defesa traz na tribuna a questão da contemporaneidade, que de fato tem sido bastante observado, tanto nos tribunais superiores como aqui na nossa Câmara Criminal. O caso concreto, no entanto, ele não tem conformidade com os precedentes invocados pela defesa. Trata-se de imputação de tráfico, de associação para o tráfico e de organização criminosa, que investigada por aterrorizar um bairro que tem sido destaque aqui no noticiário policial, causando temor na sociedade e que inclusive teve a participação da Polícia Federal. São 15 os investigados. A participação do paciente, ela tem o fumus como esse delito bastante acentuado, e os precedentes que constam no meu voto, que eu peço permissão para não ler, destacam a necessidade da prisão provisória para que seja cessada aí, seja interrompida as atividades da organização criminosa, o que me parece ser o caso concreto. Então eu ratifico meu voto, conheço e denego a ordem. Desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Acompanho Desembargador igualmente. Saraiva Muito Sobrinho. bem, mantenha a proposta acompanhando Vossa Excelência. Doutor João, um abraço, até uma próxima oportunidade. Processo conhecido e denegado, ordem conhecida e denegada nos termos do voto do relator, à unanimidade. Na sequência, é o número 67 da ordem cronológica, o habeas corpus número 80-3533, dígito 33, o ano 2022, o impetrante Dr. Denis Tavares de Freitas, paciente Raimundo Francisco Martins de Melo, autoridade coatora, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Caraúbas. O relator é o desembargador Gilson Barbosa. Está em mesa, desembargador Gilson? Em mesa, presidente. A sustentação oral será por vídeo? Não? Ana Cláudia. O advogado se encontra na sala. Não. Na sala Aqui presença virtual. fisicamente não. Na sala Virtual por também videoconferência não. não. E não foi feito nenhuma observação, não é isso? Não. Então eu vou fazer o pregão novamente, senão vamos passar a palavra ao relator. É o número 67, é o habeas corpus número 80-3533, dígito 33, o ano 2022, o impetrante Dr. Denis Tavares de Freitas. Está na sala? Não está. Então, o desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu distribuí previamente com os senhores o meu voto. São quase uma dúzia de folhas. E pela clareza do assunto, peço permissão para ler só a minha conclusão, que está na ementa, quando digo que a ordem parcialmente conhecida e nesta parte denegada.
Desembargador Saraiva Sobrinho. Acompanho o relator, presidente. Eu também ratifico o meu voto, já registrado no sistema. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, é o número 80, na ordem cronológica, é o habeas corpus número 80, 3956, dist 90, ano 2022. Impetrante, Dr. Getúlio de Souza Júnior. O paciente é o Ellison Wilker de Oliveira. A autoridade coatora magistrados da UJU-DOCRIM e relatoria própria. Me parece que o doutor Getúlio vai fazer a sustentação por videoconferência, não é isso? Doutor Getúlio está na sala. Processo em mesa, doutor Getúlio, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Aguardar aí a... Pois não, doutor Getúlio, Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. É sempre satisfação inenarrável sustentar perante essa solene Corte de Justiça, Ministério Público, colegas advogados, servidores e pessoas que, porventura, estejam acompanhando essa sessão solene. Excelência, a impetração trata-se de uma prisão preventiva oriundo, primeiramente, da comarca de Macaíba, e houve a mudança de comarca, e, enfim, a prisão hoje é desse núcleo que Vossa Excelência acabou de declinar. Pois bem, a prisão, Excelência, o habeas corpus bem enxuto, objetivo, como tem que ser, trata-se de uma prisão preventiva do dia 12 de julho de 2018, por ter a acusação do paciente fazer parte, supostamente, de uma associação criminosa, acusada de ter arrombado o banco e ter subtraído R$1 milhão. Esse é o fato principal que não será debatido nesse HC, mas tão somente no que tange ao excesso de prazo para a formação da culpa. Considerando que a prisão ela perdura mais de 3 anos, são 13 réus, alguns em outras comarcas, quase todos eles presos, 12 no total, e nenhum dos advogados que fazem parte da defesa dos réus nesse processo praticou qualquer ato que viesse tardar essa conclusão processual. Houve algumas tentativas dessa audiência finalizar, dessa formação de culpa finalizar, já passaram-se 4 juízes, já passaram-se 6 membros do Ministério Público e todos os advogados que fazem a defesa. Houve alguns motivos de audiência, de adiamento de audiência, melhor dizendo, tanto por requerimento do Ministério Público, quanto por alguma determinação do magistrado. E a defesa de nenhum dos acusados, sobretudo o ora paciente, praticou nenhum ato, repito, que viesse a prolongar essa formação da culpa. Em último, agora, Excelência, que a motivação desse habeas, no sentido de dizer que o próprio Ministério Público ficou impedido, como tem aí nas informações da magistrada, bem como uma certidão acostada tanto no corpo quanto em anexo à petição inicial desse habeas corpus, por ter a mídia do então ora paciente não ter aparecido no processo.
ele se encontra custodiado aqui na Paraíba, no presídio padrão do Serrotão de Campina Grande, e o Ministério Público juntou cota ao processo de origem, bem como a própria servidora da vara juntou certidão informando que as mídias não haviam sido encontradas e, por esse motivo, o Ministério Público estava impedido de apresentar suas alegações derradeiras para que, então, houvesse a abertura do prazo para a defesa fazê-las e, então, a magistrada pudesse, enfim, pôr fim a esse processo que todos nós, obviamente, gostaríamos de que se fosse resolvido e quem fosse condenado, culpado, condenado e inocentes absolvidos. No entanto, Excelência, por falha única e exclusivamente do poder estatal, isso não foi possível. E essa prisão perdura, repito, há mais de 3 anos. Como os pacientes cometeram, em tese, o delito antes da vigência do pacote anticrime, fatalmente, a sua progressão em caso de condenação seria de 1/6. Usando aí a razoabilidade, Excelência, de uma eventual condenação numa pena alta de 12 anos, por exemplo, esses réus já estariam com direito de progressão de regime. No entanto, as suas respectivas culpas sequer foi apurada pelo Poder Judiciário brasileiro. Não se está aqui tratando de culpa ou inocência, porque não é a via eleita, como todos nós sabemos, mas essa marcha processual tardia em segregar preventivamente alguém por mais de 3 anos, acho que quase 3 anos e meio, sem sequer ter uma sentença penal condenatória, ao nosso sentir, é totalmente desarrazoado. Ao nosso pensar, é um excesso que se tem em face dos seus jurisdicionados, que essa corte, e muitas vezes, combateu. E essa corte, muitas vezes, aplica esse entendimento de que o processo deve ter uma duração razoável. Repito, friso e quero destacar, Excelência, por nenhum dos advogados que fazem parte dessa defesa fez qualquer requerimento que pudesse prolongar essa formação de culpa. Todos os adiamentos de audiência, todos, foi por motivos alheios à vontade dos próprios advogados. Eu mesmo me desloquei da Paraíba para o Rio Grande do Norte em 3 oportunidades para não dar nenhum tipo de causa ao atraso que vem acontecendo nesse processo. Dito isso, Vossas Excelências tenham um sentir acerca desse processo, um tanto quanto mais apurado, como é peculiar dessa colenda Câmara Criminal, no sentido de olhar para esse processo como algo que já extrapola qualquer razoabilidade da marcha processual. São todos réus presos, esperando para serem julgados, no entanto, estão segregados preventivamente, sem ter nenhum deles praticado qualquer ato, bem como os seus respectivos advogados. A tese do mandamus constitucional, Excelência, é única, exclusivamente do excesso de prazo para a formação da culpa, por culpa exclusivamente do poder estatal. Diante desse fato, considerando que o réu, como qualquer cidadão, tem direito à duração razoável
do processo, considerando ainda que medidas cautelares seriam suficientes, a defesa do processo de conhecimento, ora impetrante nesse mandamus constitucional, requer o relaxamento da prisão pelo excesso de prazo diante das provas acostadas ao habeas corpus, corroboradas pelas informações da juíza ora impetrante, que faz parte do colegiado de primeiro grau, que assina as 30 informações segundos, Getúlio. e que poderá, nesse ato, ser revisto essa constrição cautelar exacerbada no caso concreto. É o que requer o impetrante, renovando os votos e agradecimento a essa colenda Corte de Justiça. Obrigado, doutor Getúlio. Processo também no PJE, voto disponibilizado com antecedência. Eu vou tentar resumir. A matéria, ela não tem nenhuma novidade, inclusive já sumulada, súmula número 52 do STJ, que, esgotada a instrução criminal, não há que se falar em excesso de prazo. E não há nada nos autos que justifique a mitigação do referido enunciado. São mais de uma dezena de denunciados presos em presídios diferentes, inclusive presídios federais em Catanduvas e o de Cascavel, e que encontra-se o processo na fase de alegações finais. Então, eu ratifico o meu voto em harmonia com o parecer ministerial, no sentido de conhecer e denegar a ordem. É como voto o desembargador Gilson Barbosa. Desembargador Saraiva. Pois eu também acompanho Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência foi muito feliz ao dirimir a matéria. São 14 réus, né? Organização criminosa, arrombamento de banco, tiro em quartel de polícia, então uma série de coisas. E ademais, a instrução, como Vossa Excelência disse, está encerrada. Mas o encerramento da instrução processual não implica dizer uma consequente sentença. Houve pedido de diligências que estão sendo cumpridos exatamente para melhor acomodar a matéria. Então, eu acompanho Vossa Excelência sem nenhuma dúvida. Obrigado, desembargador Saraiva. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Getúlio. Até uma outra oportunidade. Na sequência, o número 30, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10.0431, dígito 94, ano 2017. A origem, vara única da comarca de Campo Grande. O apelante, Francisco Almeida de Mendonça. O advogado, doutor Flaviano Gama. Apelado, Ministério Público. O desembargador Saraiva é o relator. Eu sou o... Não, mesa, desembargador Saraiva? Está passado aqui, o número 30. Certo. Não, então tá... Não, foi por equívoco colocado aqui como... Mas ele é, na verdade, da sessão seguinte. O 30 da sessão de hoje é o apelo número 4060, dígito 13, o ano 2005. Apelante Fábio Jacó Penha de Moraes, mas não tem sustentação oral. O 30? Não, esses aí são com sustentação oral. Esse 30 não tem sustentação oral, desembargador Gilson. Número 31, com sustentação oral, o apelo criminal número 10.0112, dígito 02, o ano 2020. A origem, segunda vara da comarca de Areia Branca. O apelante Gilson Jadson Marcelino da Silva. Advogado Dr. Jean Carlos da Costa. Apelante Marlon Araújo da Costa. Advogado Dr. José Cardoso de Araújo Júnior. Apelado Ministério Público, eu sou relator, e aqui teremos a sustentação oral do Dr. Jean Carlos e do Dr. José Cardoso, é isso? Então o tempo será
em dobro, né? São mais de um réu e advogados distintos. Então, 15 minutos para cada um, iniciando por Dr. Jean Carlos da Costa. Vossa Excelência tem até 15 minutos, Dr. Jean. Ok. Bom dia, senhores desembargadores, componentes dessa nobre Câmara Criminal, senhor presidente e relator nesse processo, desembargador Glauber Rego, nobre representante ministerial, ao qual parabenizo pelo aniversário da instituição, e os colegas presentes aqui também nesse ato, e também os serventuários que estão aí. Excelências, eu, em toda essa minha curta carreira, que eu tenho apenas 7, quase 8 anos de advocacia criminal, eu nunca estive tão certo, com tanta certeza da inocência de uma pessoa. Eu tive a oportunidade de disponibilizar o memorial para Vossas Excelências, ao qual detalhei, após um estudo minucioso que eu fiz no processo, e vi diversas, primeiro, nulidades, posteriormente, provas totalmente dissonantes da verdade. Inicialmente, podemos observar, sem sombra de dúvidas, que o processo na sua base, na prisão do Marlon, foi totalmente ilegal. Pois na audiência de instrução e julgamento, os policiais, o sargento Moura e o cabo que fizeram a abordagem do Marlon entraram em total contradição em relação ao adentramento deles na residência. O sargento falou que adentrou a residência com autorização da Jane, que é a namorada do Marlon, e o cabo falou que, por sua vez, e outra coisa, entrou pela frente da casa, da residência, e o cabo falou que entrou pelos fundos e com autorização de Marlon. Isso é uma nulidade já absoluta já em relação à própria prisão. A Jane, em seu depoimento, confirmou isso, que no momento da abordagem ela estava dormindo e quando acordou o Marlon já estava sendo abordado. O Marlon, por sua vez, falou que estava dentro de casa e quando os policiais invadiram. O que é de nosso conhecimento que isso constantemente acontece, infelizmente. E para justificar esse ato ilegal dos policiais, eles inventam situações diversas. Passando à questão seguinte, podemos observar que o padrasto da vítima, o senhor Clidenor, ele falou em sede policial que supostamente reconheceu o Marlon como sendo um dos autores, e tem lá no depoimento dele, em negrito, não tem condições de reconhecer o autoassaltante. Está lá no depoimento dele, pouco tempo após o acontecido. Ele estava com memória bem recente, e ele disse, repito, estava em negrito no inquérito policial, folhas 12485461, o ID. Ele diz lá, reconhece sem sombra de dúvidas que o Marlon é o assaltante que atirou na vítima, porém não tem condições de reconhecer o outro assaltante. Ele falou isso. Estranhamente, e a gente é compreensível, na audiência de instrução e julgamento, ele não afirmou, na realidade, que era o Jadson Gilson, um dos autores. Ele apenas citou o nome porque saiu na imprensa, ele viu que o Jadson foi preso, ele viu todo o ocorrido e apenas citou. O outro que estava comigo era o Jadson Gilson, mas ele disse, repito novamente, não tem condições de reconhecer. Está aí no ID final 5461. Ele disse que não dava para reconhecer o segundo. E detalhe, ele falou também que os dois estavam de cara limpa, estavam com um capuz no rosto, mas posteriormente esse capuz caiu e deu para ele ver o rosto deles. Mas mesmo assim ele não reconheceu o Jadson, não reconheceu na delegacia e não reconheceu em momento algum processual. Outra coisa importantíssima,
o que mostra a confusão mental, a confusão processual do senhor Clidenor, pai da vítima, padrasto da vítima. Ele falou que os dois, a pessoa que atirou no enteado dele e o outro, estavam de tornozeleira eletrônica, está bem claro aqui. Eu vou até passar o ID para Vossas Excelências. Final 5704. Ele diz que os dois estavam de tornozeleira eletrônica. Eu coloquei até o minuto 11.35. E, como é sabido, existe uma certidão no próprio processo e um alvará de soltura que eu juntei e eu passei para Vossas Excelências. Ele tinha saído pouco tempo após, saído não, cumprido a pena que ele tinha de um processo anterior na sua integralidade. Então, nem no semiaberto ele estava. Ele cumpriu na integralidade uma pena anterior, ele cumpriu rigorosamente essa pena e não estava de tornozeleira. Não haveria a menor possibilidade dele estar de tornozeleira, porque no dia 4 do próprio mês de fevereiro, quer dizer, 20 e poucos dias antes do ocorrido, ele tinha cumprido na sua integralidade a sua pena anterior. Então, é impossível ele estar de tornozeleira, como o senhor Clidenor afirmou. Não há prova nenhuma no processo que cite o Jadson, o Gilson Jadson, não há prova no processo. Supostamente, segundo os policiais, que a gente já mostrou que eles mentiram na abordagem, na invasão da casa, falaram que nem acostumam eles fazerem isso. Populares disseram, ouviu falar, o que não condiz com a verdade. O Marlon, eles afirmaram e supostamente teria indicado o Gilson Jadson como um dos autores. Porém, em audiência de instrução, o Marlon afirmou categoricamente: eu não indiquei ninguém, não acusei ninguém, na prova judicial que foi produzida. E não resta, Excelências, dúvida em relação à inocência. E uma pena de 45 anos, com toda a vênia ao nobre magistrado sentenciante, mas no mínimo absurda, de um inocente. Então, Excelências, para esse humilde causídico, não resta a mínima dúvida da não participação do Gilson Jadson nessa empreitada criminosa. Não resta a menor dúvida. Então, requer, primeiro, a nulidade do próprio processo na base, porque foi ilegal a prisão. Porém, independente dessa questão de nulidade, não há prova nenhuma juntada nos autos que mostre a participação do Gilson Jadson nessa empreitada criminal. A testemunha principal, o padrasto da vítima, disse: não tem condições de reconhecer o segundo, está lá, quando ele foi ouvido pouco tempo depois na delegacia. E também ele só citou o nome na audiência de instrução, ele não afirmou, reconheceu ou fez algo do tipo. Então, Excelência, como questão de justiça, né, o artigo 386 do Código Penal é bem claro. No primeiro ponto, absolvição por falta de provas, e no segundo quesito, em relação a não ter provas suficientes. E para mim está claríssimo, cristalino, a inocência do Gilson Jadson. Então, requer, Vossas Excelências, a absolvição do crime imputado ao Gilson Jadson, por questão de justiça. E eu acredito que essa nobre corte vai fazer justiça nesse momento, porque temos uma família, nesse momento, desesperada, a mãe em especial, e um filho que está sendo acusado e condenado, não é só acusado e condenado de um crime que não cometeu. Ela, no momento em que a mãe do Gilson Jadson falou comigo, ela disse: doutor, eles estavam conosco, estavam com os familiares no dia do ocorrido, como pode ele estar nesse local? Então, reitero o pedido, Excelências, que o Gilson Jadson seja absolvido por absoluta falta de provas. Esse é o que requer a defesa. Agradeço a compreensão, agradeço a atenção de Vossas Excelências. Oportunamente, também parabenizo o presidente Glauber Rego pela
propositura e aprovação da possibilidade, teve a mudança no regimento interno, da possibilidade da nossa sustentação oral em agravo em execução, que é importantíssimo, principalmente em desmandos que tem tido na nossa execução penal. Tá bom? Obrigado, Muito doutor Jean obrigado. Carlos. Doutor José Cardoso de Araújo, advogado do apelante Marlon Araújo da Costa. Está na sala? Se encontra, Excelência, na sala. Bom dia. Estou ouvindo, mas estou sem o vídeo aqui. Sem a câmera, não é? Vou ativar a câmera. Estou tentando ligar a câmera aqui. Mas se não der, eu faço. Se puderem me ouvir. Estamos aguardando, doutor José Cardoso aí. Câmera. Estou tentando ligar aqui a câmera e não consigo. A outra possibilidade é suspender o julgamento e aí ele vai ficar para a sessão seguinte. Ou até o final, doutor José Cardoso, Vossa Excelência conseguir. O pessoal de apoio aqui da Câmara Criminal vai entrar em contato aí com Vossa Excelência e, caso consiga, daremos continuidade ao julgamento. Se não, o julgamento ficará suspenso, aguardando aí a defesa oral de Vossa Excelência para a próxima sessão. Então, o número 31, processo julgamento suspenso, aguardando aí que seja regularizada aí a possibilidade para a defesa oral do Dr. José Cardoso de Araújo Júnior. Vamos ao seguinte. Obrigado. Aqui. Ana Cláudia, por favor, peça aí o pessoal da informática para comunicar. O seguinte, apelo criminal número 4060, dígito 13, ano 2005, origem Vara Única da Comarca de Extremóis, apelante Fábio Jacó Penha de Moraes, advogado Dr. Edivaldo Sebastião Bandeira Leite, apelante Elielson da Silva Rocha, advogado Dr. Flaviano da Gama Fernandes, apelado Ministério Público, eu sou o relator, o revisor, desembargador Gilson Barbosa, processo em mesa, e há aqui um pedido de sustentação oral do Dr. Flaviano Gama, também por videoconferência. Vamos ver se com este teremos sucesso. Dr. Flaviano, está nos ouvindo? Sim, em áudio e bom som, Excelência. Bom dia a todos. É o número 30 da pauta. É porque houve aqui um equívoco aqui naquele pregão inicial e agora aqui corrigido. É porque, infelizmente, nós temos a estrutura precária da questão do apoio da Câmara Criminal. Nós temos somente a Ana Cláudia para fazer ata, e não é somente no dia da sessão. Então, tem toda com apoio ao final da sessão, vamos retomar a ordem administrativa, e eu tenho uma sugestão para que a gente possa. Obviamente, tem outras pessoas de informática, mas que não estão diretamente relacionados aqui a esse trabalho que é realizado e que não se resume ao dia de hoje. Mas vamos aqui, processo já feito o pregão, vamos aguardar aí a presença, a visualização do Dr. Flaviano. Eu não estou conseguindo vê-lo aqui. Pronto, doutor Flaviano, agora sim. Vamos. Vossa Excelência nos ouve bem? Sim, Excelência. Então, Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. Obrigado. Incentivo, senhores desembargadores, após o descumprimento na pessoa do presidente desembargador Glauber Rego, relator deste processo. Incentivo, senhor procurador de Justiça Anísio Marinho, que também se encontra nessa sessão, nossos cumprimentos. Vou ser bastante pontual e objetivo, porque é assim que nós pautamos a nossa atividade. O presente caso, Excelência, tem uma situação que eu chamo a atenção e levanto a questão de ordem neste momento, para o relator, assim, analisar, que se trata de um fato processual superveniente, prejudicial à análise do mérito. O que se trata? Nós temos uma sentença condenatória, o qual é objeto de questionamentos nessa apelação, que traz uma condenação ao apelante Elielson da Silva Rocha,
a pena de 6 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado. Okay? Da data da sentença, na verdade, da data do trânsito em julgado para o representante do Ministério Público, que tomou ciência desta sentença no dia 28 de janeiro de 2010, a sentença foi proferida em 2010, o Ministério Público tomou ciência dia 28 de janeiro de 2010, não recorreu. Essa informação, só a título para facilitar o acesso, já que é uma questão prejudicial de mérito, se encontra disposta no ID 107, 147, 80, página 11 do PDF, quando baixar esse, que diz respeito à sentença. É a ciência do MP que foi posta na última página na sentença, 28 de janeiro de 2010. Então, entre o acórdão proferido nesta data, até a data de hoje, por óbvio que transcorreram mais de 12 anos do trânsito julgado do Ministério Público. Assim, em razão da pena não ter sido fixada entre 4 e 8 anos, nos termos do artigo 109, inciso 3 do Código Penal, combinado com 112, inciso 1 e 117, inciso 4, a pena está prescrita de pleno direito. Essa, infelizmente, por óbvio, isso não pôde ser inserido na apelação, porque a apelação foi apresentada muito antes. E somente hoje, está sendo 12 anos depois, sendo posta a julgamento, por questões, obviamente, estranhas e alheios a qualquer tipo de participação da defesa. Essa sentença, na verdade, hoje é de origem de Extremóis, mas anteriormente era de Ceará-Mirim, em razão de distribuição de competência, em razão de digitalização, por inúmeras razões, o processo realmente ele tramitou de forma muito atípica, no caso, o recurso de apelação. Assim que chegou no tribunal, rapidamente, de fato, foi processado. Superada essa questão prejudicial de mérito do desembargador Glauber, que aqui eu faço essa inserção, com certeza de forma novidade, né, para Vossas Excelências apreciar, vamos à questão da apelação em si. Caso seja ultrapassado, que a defesa não vê... Doutor Flaviano? Pois não, doutor Glauber. Vossa Excelência não havia trazido na apelação essa alegação de prescrição. No entanto, eu estou trazendo no meu voto aqui já de ofício e deixei Vossa Excelência falar para que pudesse reforçar aqui aquilo que trago no meu voto, uma vez que vou pedir aqui a opinião, o parecer oral do representante do Ministério Público, aqui o nobre procurador, doutor Anísio Marinho, que inclusive já me antecipei, já passei para a Sua Excelência, para que possa opinar. Então, caso acolhido, não há necessidade de Vossa Excelência continuar na fala, na defesa oral. Doutor Anísio, teve acesso, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, embaixadores desta Câmara, doutor Fabiano, realmente verifiquei com antecedência a disponibilidade do voto do desembargador Glauber e eu opino pelo acolhimento dessa preliminar, que fulmina então o mérito e com certeza aí a prescrição. Obrigado. Eu ratifico o meu voto, agora reforçado com a opinião do representante do Ministério Público, desembargador Gilson Barbosa, revisor. Igualmente. Desembargador Saraiva Sobrinho. O advogado está ouvindo, Excelência? Sim. Está na sala. Doutor Flaviano? Estou sim, Excelência. Estou à disposição. Ouvindo? Pois não, Sim, acompanho já a proposta de voto, acompanhando Vossa Excelência. Então, doutor Flaviano, não há necessidade da continuidade da defesa oral de Vossa Excelência. Mas imagino que não haja necessidade. Com certeza. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Flaviano, um abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Excelência, doutor Glauber. Pois não? Posso falar agora? Não, eu não posso falar agora. Doutor José Cardoso? Sim, agora sim, estamos vendo e ouvindo. Então, retomo aqui a continuidade do julgamento do apelo criminal número 10, 0112, dígito 02, o ano 2020,
A origem, a segunda vara da comarca de Areia Branca, apelante Gilson Jadson Marcelino da Silva, advogado doutor Jean Carlos, que já fez a defesa oral. Apelante Marlon Araújo da Costa, advogado doutor José Cardoso de Araújo Júnior. E agora vamos ouvir Sua Excelência, que tem o prazo de 15 minutos. Sua Excelência tem a palavra, doutor José Cardoso. Muito obrigado. Primeiramente, peço escusas pelo empecilho tecnológico, né? Excelentíssimo senhor desembargador, relator, doutor Glauber Rego, demais excelentíssimos desembargadores dessa colenda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, excelentíssimo representante do Ministério Público, excelentíssimos advogados, senhores servidores da Justiça e todos aqueles que nos ouvem agora ao vivo pela internet, né? Estou aqui como advogado do senhor Marlos Araújo da Costa, né, em que ele foi imputado um crime em que acreditamos pela inocência dele por negativa de autoria. E uma pena muito alta, que não condiz aos autos. Primeiramente, gostaria de falar uma breve síntese do fato, é que o Ministério Público, né, denunciou o senhor Marlon por um crime de latrocínio, majorado por concurso de pessoas e associação criminosa. Inclusive, recebida a denúncia, ele foi citado para responder a proposta de acusação e foram incluídas nesse processo 3 testemunhas, né? Eu achei aqui de muita importância elevar, porque e na sentença o apelante, no caso do senhor Marlon, foi condenado a uma pena de 44 anos e 6 meses de reclusão e 560 dias multas em regime fechado inicial. Então isso aqui foi uma coisa muito absurda. Eu vou explicar por quê. Devemos considerar, excelências, que a autoria do delito de quem realmente disparou a arma que matou a vítima do crime supracitado encontra-se nebulosa e falha. O conteúdo probatório trazido nos autos não faz transparecer de forma cabal e concreta. Informa a sentença no ID 12.48.57.27 que o apelante Marlon Araújo da Costa, quando for preso em flagrante, no dia 1º de 3 de 2020, a sua prisão foi totalmente ilegal. Uma invasão de domicílio combinada por um suposto denúncia anônima, como o nobre advogado anterior me falou, que apesar dessa derivação, houve uma questão de prova ilícita, eu acuso aqui e solicito uma preliminar, inclusive, de licitude das provas e trancamento da ação penal. Mas, de antemão, diante de tudo isso, porque quando ele foi preso, o seu Marlon, ele foi coagido a confessar. Ele fez uma confissão extrajudicial perante os policiais e depois ele foi exposto à mídia e foi obrigado a falar que era culpado, né? Inclusive, eu colacionei aqui, né, na apelação e nas razões, que essa confissão extrajudicial não foi confirmada na instrução criminal. E uma prova que também que remete à não autoria do fato é que realmente a sentença ela foi baseada unicamente na denúncia. E a denúncia foi praticamente uma reprodução da peça informativa policial. E todos nós sabemos que a doutrina e a jurisprudência possuem posicionamento firmado de que o agente policial, sem qualquer acusação à sua probidade, ele possui um conflito de interesses, uma vez que participou ativamente das diligências que tornou o Marlon preso, né? E o artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação se fundada apenas em elementos colhidos durante a fase inquisitorial. Foi justamente esse entendimento que o nobre magistrado da vara de Areia Branca firmou seu entendimento. Mas o data vem a sentença, vem aqui falar que a sentença também fez referência também aos depoimentos, né? Por depoimentos totalmente contraditórios. Porque para se atribuir definitivamente o apelante à prática desses crimes, são imprescritíveis provas produzidas pela acusação e submetidas ao contraditório e ampla defesa.
a sentença do juiz de direito da segunda vara da comarca de Areia Branca, que condenou o apelante, o senhor Marlon, pela prática de latrocínio, baseou-se apenas em depoimentos contraditórios na audiência. Se não vejamos, no ID, vamos olhar aqui, eu até anotei aqui, no ID 68316444, que eu fiz questão de protocolar esses memoriais por escritos, né, no PJE, né? O senhor Clédio No, que era padastro da vítima, né? Ele, na hora que os elementos, os acusados, né, entraram para fazer o latrocínio na residência dele e combinou a morte de uma pessoa, certo? Ele relatou que no momento do assalto só escutou tiros, não viu quem atirou no seu enteado. Então, ele não viu quem atirou, só escutou tiros. Por que será que o nome de Marlon veio para ele? Vai ser explicado posteriormente. No outro depoimento aqui da Letícia, que era a namorada dele, né? Ela, quando ouviu toda a ocorrida, ela entrou para dentro do banheiro, né? Lá do quarto, e ela se escondeu no banheiro e ela só escutou tiros também, não viu quem atirou. Entendeu? As pessoas estavam encapuzadas. E eu coloquei aqui no ID justamente o tempo em que ela fala do depoimento, que não cabe aqui reproduzir. E a mãe do rapaz que faleceu também falou. Disse que também não viu quem atirou no filho. Não viu. Não viu, e a Letícia também falou que relatou que não sabe quem foi o autor dos tiros que matou a vítima, que ficou sabendo somente o nome do apelante como possível autor por reportagem da televisão. Então, assim, quando saiu essa bendita reportagem da televisão, em que ele foi forçado a confessar o delito, e que eles ficaram sabendo que era o Marlon. Mas até então, nunca tinham visto o Marlon, e não viram a pessoa que atirou. Certo? Então, o Marlon, vamos dizer que ele entrou, né, nessa ação penal com base num possível, assim, falácia, de que ele seria um marginal que estaria a conduzir crimes, porque todos nós sabemos que a polícia tem as pessoas marcadas. Então, como ele estava com a tornozeleira eletrônica, né, então foram logo lá. E essa invasão do domicílio desencadeou uma série de coisas desfavoráveis ao meu cliente. E tanto é que ele se encontra-se condenado, uma pena muito alta. Então, assim, o que acontece? Então, para resumir, que a sentença se baseou unicamente no convencimento e no princípio da denúncia, que foi praticamente uma cópia do inquérito policial. E os depoimentos foram muito contraditórios, porque não aponta como autoria o seu Marlon, que é o meu cliente. Então, assim, com base nisso, eu reitero, né, a absolvição dele com base no artigo 386, incisos 4, 5, 6 e 7. O que for lhe aprovei. Porque não está provado que o réu concorreu para o crime e que ele foi o autor, ou que não existem provas que ele concorreu para o crime. Nem tampouco não existe nenhuma prova para o condenar. Salienta também que ele foi absolvido pelo crime de associação criminosa, e nós reiteramos a absolvição, tendo em vista que é a função atípica, como foi demonstrado, e o apelante, nos termos da sentença, a narrativa de formação de quadrilha não possui qualquer nexo com a relação com o crime tipificado da denúncia. Bem porque o envolvimento ora do acusado na data dos fatos, para a configuração desse crime de associação criminosa, tem que ter um comprometimento mútuo. E não ficou provado que ele participou da autoria desse crime. Então, com base do que está catalogado, eu solicito ao relator, excelência, e os demais relatores, os demais desembargadores, né, a decretação da absolvição do apelante, com base no artigo 386, incisos 4, 5 e 7, né, por negativa da autoria ou com falta de provas. Gostaria também que, se por um acaso Vossas Excelências, em virtude de um processo judicial que tem muitos detalhes, se for o caso, dar o voto em momento posterior, fazer vista, seria interessante, para que não haja injustiças. Eu sei que, infelizmente, foi uma vida que se foi, mas nós não podemos
imputar a condenação para uma pessoa que não há provas. Tudo isso porque nós temos um princípio muito claro, né? É o princípio da presunção de inocência e do réu. E antes das razões acima apresentadas, reitera a coném da turma que se digne aos novos desembargadores, em nome dos princípios da presunção de inocência e da não culpabilidade, em favor do réu, do pró-réu e da paridade de armas, o apelante sustenta que não existe conjunto probatório que justifique a acusação. Esse acusado não é o autor do crime apontado pelo Ministério Público. Muito obrigado. Obrigado, doutor José Cardoso. Eu vou pedir a permissão dos pares para uma leitura aqui do trecho da sentença condenatória que, na minha visão, reproduz a realidade dos autos. É um pequeno trecho que passo a ler. Disse Sua Excelência, lá no primeiro grau, que o padrasto da vítima do latrocínio e vítima do roubo foi taxativo em reconhecer os supracitados acusados como executores dos crimes narrados na exordial acusatória, dando detalhes importantes acerca da execução dos ilícitos e indicando que ambos estavam sem máscara e portando arma de fogo, tendo Gilson Jadson ficado no mesmo cômodo que si na residência, enquanto Marlon Araújo ficava em outro quarto do imóvel com a vítima fatal, Emanuel do Monte Siqueira, sob seu domínio, afirmando ainda que poderia colocar 1000 vezes as imagens dos referidos réus que ele reconheceria 1000 vezes. Ademais, o réu Marlon Araújo confessou extrajudicialmente a prática dos crimes, não apenas no termo de interrogatório, como disse aí a fala do advogado, ID 64487267, já transcrito neste comando sentencial, como também falou por livre e espontânea vontade perante a imprensa do município de Mossoró, conforme entrevista realizada logo após sua prisão em flagrante para o blog Mossoró Hoje, no dia 29 de fevereiro do ano 2020. Então, com relação à autoria, eu não vejo razões para prevalecer a tese da defesa, e eu faço um pequeno ajuste na dosimetria da pena, que eu digo aqui que ela resta por conta dessa redução, a pena de Gilson Jadson reduzida para 44 anos e 2 meses de reclusão, e a de Marlon para 37 anos e 11 meses de reclusão, ambas iniciadas no regime fechado. É o meu voto, desembargador Gilson Barbosa. Acompanho integralmente, eu tive acesso ao voto de Vossa Excelência, e com esse ajuste pequeno na dosimetria, eu estou totalmente de acordo. Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, eu também tive acesso ao bem elaborado voto de Vossa Excelência e também aos memoriais encaminhados pelo doutor Jean Carlos da Costa. A sentença é subscrita pelo doutor Tiago Lins Coelho Fontenelis, um dos juízes novos ainda no estado, de boa reputação, e na hora que nós fazemos toda uma leitura, nós vemos que hoje tem consistência, e é tanto que Vossa Excelência reproduziu com muita eficiência a parte em que não se tem dúvida mais da autoria e materialidade. Por mais que os outros advogados tenham sido brilhantes nas suas tentações, a realidade dos autos é outra. Então acompanho Vossa Excelência. O resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Nós temos aqui pendente ainda uma sustentação oral no número 12 da pauta, que é com o doutor André Luiz de Medeiros Justo. Não sei se ainda continua, Ana Cláudia, se vamos agora conseguir ouvi-lo. Doutor André. Bom dia, Excelência. Agora sim, conseguimos ouvi-lo, doutor André, mas sim. Vendo também. Pronto, e vendo também. Então, é o apelo criminal número 12.9376, dígito 19, ano 2014. A origem, a 9ª Vara Criminal da Comarca de Natal, apelante BCT, o advogado doutor André Luiz de Medeiros Justo, o apelado é o Ministério Público, relator do desembargador Saraiva Sobrinho
Eu sou o revisor. Doutor André, o processo ele tem tramitação em segredo de justiça. Se Vossa Excelência não puder identificar e não traga nenhum prejuízo à sua defesa, às partes, e nem maiores detalhes que possam levar ao conhecimento da vítima e também do apelante, imagino que poderemos fazer aqui sem... Pode ser, doutor André? Com certeza, excelência. Ministério Sem problema. Público anule essa As iniciais possibilidade. dele, né, o BCT. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra, por até 15 minutos. Obrigado, excelência. Excelentíssimo desembargador Glauber Rego, presidente dessa egregia Câmara Criminal, excelentíssimo desembargador Saraiva Sobrinho, doutor relator da presente apelação criminal, excelentíssimo desembargador Gilson Barbosa, excelentíssimo representante do Ministério Público, doutor Anísio Marinho, a todos os presentes, colegas, serventuários, doutos julgadores. Processo em pauta trata-se de um processo de favorecimento à prostituição, onde o apelante teria sido condenado pela prática do delito previsto no artigo 218-B. Trata-se de um processo em que o apelante teria sido flagrado num motel com 3 menores. Na verdade, a diligência policial se iniciou, conforme consta na denúncia, iniciou-se uma diligência no dia 24 de julho de 2014, ali na Praia do Meio, após os policiais receberem denúncia de que umas menores estariam praticando o crime de tráfico de entorpecentes, ali naqueles quiosques que tem ali na Praia do Meio, próximo ali a Iemanjá. Diante disso, os policiais se dirigiram até o referido quiosque e lá chegando tomaram conhecimento de que esses menores teriam saído num carro vermelho. E aí eles partiram em diligência, chegaram até próximo ao viaduto, à ponte, ali próximo ao forte, e tomaram informações que esse carro vermelho teria adentrado ao motel ali próximo, ao Roma Praia, ali próximo, também na Praia do Meio, na rua de trás. Sendo assim, os policiais para lá se dirigiram e, chegando lá, identificaram o apartamento em que eles se encontravam, pelo veículo, lá chegando, bateram e foram atendidos por uma delas. Oportunidade em que visualizaram o apelante de toalha e todas as menores vestidas. Isto é o que consta na acusação, excelência. Foi feita toda uma instrução e após a instrução, durante a instrução das 3 menores, apenas uma foi ouvida, em termos de declarações, e as testemunhas arroladas que foram os policiais que efetuaram a prisão. As demais declarantes foram dispensadas pelo Ministério Público, que foi por ele arrolado, né? Ao final da instrução, o Ministério Público continuou insistindo pela condenação, enquanto a defesa pediu a absolvição, sendo que, estranhamente, o processo que tramitava na época a 10ª Vara Criminal, sob a presidência da douta magistrada, a doutora Sandra Elali, passou para a 9ª Vara Criminal, e o juiz sentenciante, no caso do doutor Kennedy Braga, foi quem proferiu a sentença. Então, dito isto, excelência, em sede de razões de apelação, essa humilde defesa já pugnou pelo reconhecimento de 2 nulidades preliminarmente. Quais seriam? A violação da identidade física do juiz, pelo fato do que ocorreu, como eu disse, todo o processo foi instruído pela magistrada Sandra Elali, porém, no momento da prolação de sentença, mudou inclusive de vara, da 10ª Vara para a 9ª Vara, sem qualquer explicação, e foi proferida a sentença pelo magistrado da 9ª Vara. Nós sabemos que o artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, ele foi justamente introduzido na nossa legislação processual com o intuito de preservar o princípio da identidade física do juiz, ditando o seguinte: o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.
É claro, Excelência, nós reconhecemos que existem situações excepcionais em que essa violação não causa essa nulidade. Mas no caso presente, nós entendemos, de acordo inclusive com a jurisprudência citada nas próprias razões de apelação, se tratar de uma violação sim. Por quê? Porque após a instrução, após a apresentação das alegações finais, o processo foi concluído. A magistrada que presidiu o feito, a doutora Sandra Lali. Consta nos autos que no dia 1º de dezembro de 2015, os autos foram concluídos a MM juíza titular. Isso se encontra na página 52 do ID 9494276. Vale ressaltar que o juiz sentenciante não presidiu sequer uma audiência. Não teve a oportunidade de tirar qualquer dúvidas ou esclarecimentos durante a instrução. E toda a jurisprudência é nesse sentido, de que caso o processo vá, após as alegações finais, conclusa a sentença, a juíza titular deve ela proferir a sentença. Nesse sentido, nas próprias razões de apelação, eu citei um julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que consta o seguinte: apelação criminal, estupro de vulnerável nulidades, identidade física do juiz, data da conclusão dos autos para a sentença, marco vinculatório, férias supervenientes, vínculo mantido, sentença proferida pela juíza substituta, nulidade, apelação provida, sentença cassada. O marco para a vinculação do magistrado que encerrou a instrução será a data da conclusão dos autos para a sentença precedentes, verificando que o afastamento da juíza que presidiu a instrução por motivo de férias foi posterior à data em que os autos foram concluídos para a sentença, não há que se falar em mitigação do princípio da identidade física do juiz. De consequência, é nula a sentença proferida por juíza substituta que assumiu o exercício pleno da vara após a conclusão dos autos para a sentença por afronta a esse princípio, apelação conhecida e provida. Sendo assim, sem maior delonga, para não perder mais tempo, pugno pela nulidade por essa ofensa ao princípio da identidade física do juiz. Com relação à segunda preliminar, foi levantada uma preliminar devido a diligências indeferidas ou não apreciadas. Já na defesa prévia, que é o momento oportuno, Excelência, essa defesa requereu a seguinte diligência. Excelência, como se sabe, com as modificações impostas na lei processual penal, cabem às partes produzir sua prova. Ocorre que esta defesa técnica teve dificuldades em produzi-las, motivo pelo qual vem requerer a intervenção do juízo para solicitar que determine se oficia e comando-geral da Polícia Militar solicitando seja fornecida a este juiz a gravação da ocorrência dos fatos ao CIOSP, bem como comunicação ao CIOSP com os policiais militares. Qual seria o motivo dessa diligência, Excelência? Justamente para comprovar que os policiais militares, eles foram provocados justamente por uma diligência que seria do tráfico de drogas perpetrado pelas menores. Por isso a gente pediu essa diligência. Na verdade, um dos motivos, porque os policiais foram àquele local não para averiguar o crime de favorecimento à prostituição, e sim o crime de tráfico de drogas praticado pelas menores. Vale ressaltar ainda, Excelência, que essa diligência seria imprescindível e causou um prejuízo à defesa, pois nela se verificaria a questão cronológica e a questão de tempo, pois o juiz entendeu que haveria muito tempo do réu ter praticado conjunção carnal com as menores. Entretanto, a defesa discorda, entende que foi muito rápido, que foi questão de 5 minutos, como dito pelo próprio policial. Essa diligência seria imprescindível e causou prejuízo por não poder se comprovar essa questão de tempo entre a provocação aos policiais militares e as diligências. E o momento em que o réu entrou no motel com as menores e o momento da chegada dos policiais. Motivo pelos quais levantei essas duas preliminares. Já no mérito, Excelência, entendo que não existe provas da materialidade do delito. E o porquê? Porque o juiz, para sentenciar e condenar o réu, baseou-se exclusivamente no depoimento de uma declarante que afirmou que teria ocorrido conjunção carnal do réu com as outras duas menores. E nos autos não existe uma outra prova
para amparar as declarações das menores. Inclusive, os próprios laudos produzidos no mesmo dia, no dia da prisão em flagrante do réu, demonstram que não há vestígios de que houve ato libidinoso ou conjunção carnal. Nesse momento, queria só citar trechos dos laudos. Lesões traumáticas, ausente. Dos órgãos genitais, paragenitais e mamas, ausente. Lesões perianas, do ônus e do reto, ausente. Presença de corpo estranho na vagina. Solicitado pesquisa de espermatozoide, que apresentou o resultado negativo, de acordo com o laudo 1733/2014. Discussão e conclusão. Em face do histórico exame pericial realizado, constato a ausência de lesão compatível com ato libidinoso. Quesitos e respostas. Há vestígios de prática de ato libidinoso? Não. Em que consistiu o prejudicado? Os demais quesitos prejudicados. Esse laudo está inserido aos autos, as páginas 0506 do ID 9494273, laudo de exame de ato libidinoso realizado na menor. Aí um outro laudo de conjunção carnal, ele fala o seguinte: cicatrização recente, admitida até 3 dias? Não. Cicatrização posterior a esta data? Rupturas antigas. Sinais de violência e lesões traumáticas? Ausente. Exames subsidiários. Pesquisa de espermatozoide que apresentou resultado negativo. Discussão e conclusão. Em face do histórico exame pericial realizado, constato que a pericianda apresenta rupturas imenais antigas. Este laudo também está inserido aos autos, a páginas 0709 do ID 9494273, também na referida menor. Aí um outro laudo, na outra menor, dos órgãos genitais e paragenitais e mamas, ausente. Lesões perianas, ausentes. Resumidamente, Excelência, os 2 laudos produzidos nas 2 menores não constataram nem presença da conjunção carnal, muito menos de ato libidinoso. Sendo assim, entende a defesa que não há provas para ensejar a condenação do réu. Não há dúvidas de que ele foi encontrado com as menores no apartamento de motel. Entretanto, não há elementos a se comprovar de que, de fato, teria se consumado o delito. Vale ressaltar que os policiais ouvidos deixam bem claro a questão da cronologia, que não daria tempo. E, nesse sentido, ainda, apesar do pouco tempo que eu estou vendo que está se acabando, ainda gostaria de citar o depoimento prestado por uma das testemunhas, o policial militar que efetuou a prisão, no caso, o policial Aldo Menezes de Lima. Ele disse que elas estavam vestidas e ele só de toalha, que não pegou droga nenhuma, que quando chegou não tinha mais nada, mas as meninas afirmaram que teria usado, que elas falaram que cobraram o valor de R$50, que elas disseram que não tinha consumado o fato, só a testemunha falando, que ela falou isso no motel, inclusive elas estavam de roupa, que elas disseram que eram de menor, que disseram que consumiram bebidas alcoólicas, que o réu falou que não tinha dado tempo, que assim que passaram o rádio para eles, disseram que entraram no motel agora, que eles se deslocaram para o motel e procurando encontrar o carro pela placa e encontraram nesse quarto. Bateram na porta e que foi uma delas que abriu, e elas estavam de roupa, que gastaram uns 10 minutos, porque do viaduto ao motel, que tem um hotel grande chamado Ayambra, que estava no viaduto e só fizeram voltar, que não lembra mais a hora, que não se não se engana é negócio de 3 horas, que não gastam 10 minutos porque ali não tem fluxo de veículos, que o acusado falou que elas queriam dinheiro para deixar para lá, que dava dinheiro e elas não faziam procedimento nenhum na delegacia, que elas caíram em contradição, que não acharam embalagem de camisinha. Outro detalhe, Excelência. Durante a diligência, durante as buscas realizadas pelos policiais, eles não encontraram pacote de camisinha, não encontraram camisinha usada, não encontraram eles praticando atos libidinosos, nem conjunção carnal, motivo pelo qual entende a defesa que não logrou êxito a acusação de comprovar de que de fato houve relação sexual entre o apelante e as menores que lá se encontravam com ele. Também entende, Excelência,
que, caso vocês entendam que não seja um caso de ausência de materialidade, entendo que o fato também foi atípico, porque o apelante não chegou a induzir nem a atrair eles à prostituição. Está bem claro que elas já se encontravam prostituídas. Por fim, ainda, Excelência, queria elencar um laudo que consta nos autos em que constatou que o apelante seria semi-imputável. Portanto, eu peço que seja aplicada a fração máxima de redução de pena em caso de manutenção de condenação, é lógico, tendo em vista que, ao analisar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, todas elas foram favoráveis ao apelante. Nesses termos, peço e suplico a Vossas Excelências o provimento do presente apelo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor André. O relator, desembargador Saraiva Sobrinho, tem a palavra. Senhor presidente, eu cumprimento o doutor André pela sustentação, mas as razões de Vossa Excelência, infelizmente, não são convincentes ao ponto de nos fazer rever a proposta de voto encaminhada a Vossa Excelência. Resumidamente, senhor presidente, só até para afirmar e rebater as teses trazidas, me parece que a nossa emenda foi bastante conclusiva. Eu assentei penal e processual penal, APCRIM, favorecimento da prostituição de criança ou adolescente em continuidade delitiva, artigos tais, pleito de nulidade por afronta ao princípio da integridade física do juiz, sentença condenatória prolatada por magistrado substituto, excepcionalidade admitida no ordenamento pátrio, prejuízo inocorrente. E neste aspecto eu trago inclusive um recentíssimo acordo do ministro Rogério Chiet Cruz, da sexta turma, 28 de março de 2022. O princípio da entidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, etc, etc. Então, enfrentei isso aí, ordenamento prático, prejuízo não ocorrente e rejeição, essa anulidade por afronta. Retórica de cerceamento de defesa, diligência requerida em defesa prévia, não atendida pelo julgador a cor, livre convencimento motivado, inércia da defesa em reiterar providência na IG e em sede de alegações finais, preclusão lógica, nulidade algibeira, observância do princípio pars nulliter, sangrifo, exatamente. Também eu reforço a tese aqui, em entendimento do STJ, que só o ponto 21, presidente. Ademais, malgrado tenha formulado o requerimento na fase incipiente do feito, entre parênteses, defesa prévia, na IG foi em fato quanto à ausência de interesse em novas diligências. O juiz perguntou Vossa Excelência, ele foi em fato. Bem como se manteve silente por ocasião das alegações finais, configurando dessa arte a preclusão lógica. E o ministro Ribeiro Dança, em 2019, dizia: a jurisprudência do Tribunal Superior não tolera a chamada nulidade de algibeira. Né? Ele não se opôs no tempo certo, malgrado tenha feito a referência na defesa prévia, silenciou por ocasião de ser provocado para se ter alguma diligência a requerer e agora não vejo como prosperar esta arguida nulidade. Prosseguindo, pedido absolutório, matéria de autoria demonstrada quanto SATs, palavra das vítimas, depoimentos testemunhais e termos de apreensão. Inequívoca ciência da idade das adolescentes. Pressimilidade de conduta habitual, vida pretérita das ofendidas, desimportante. O doutor advogado sustenta que elas eram acostumadas a esse tipo de, que eu prefiro evitar dizer, mas isso aí é desimportante para o fato. Aí prossigo, redutora da semi-imputabilidade, o artigo 26 também trazido na defesa. Reconhecimento por meio de incidente de insanidade mental no juizado de quem? Redimensionamento impositivo, eu estou acolhendo, substituição da pena corpórea por restiva de direitos, precedente ter sido reformado em parte, conhecimento e provimento parcial, e finalizando, reduzir a pena de 4 anos e 8 meses para 3 anos e 1 mês, se não me falha a memória, exatamente 1 mês e 10 dias. Como voto, senhor presidente? Eu acompanho Vossa Excelência e o regime aberto, não é isso, desembargador Saraiva? Verdade. Substituir, né, por isso. pedido de restiva de direito.
Desembargador Gilson Barbosa. Também. Que eu deixo ao crivo do juiz, quais são elas. Quais serão? Então, processo julgado à unanimidade nos termos do relator. A pauta anterior, o processo que tinha já foi julgado. Na pauta do dia, já informado que o número 66 foi retirado de mesa. E vamos iniciar aqui, naquela sistemática, virtual, começando pelo desembargador Saraiva Sobrinho. Antes de passar a palavra a Vossa Excelência, desembargador Saraiva, eu vou questionar do representante do Ministério Público se tem algum destaque a fazer dos processos na pauta do dia. Não, Excelência, todos verificados. Não. Então, desembargador Saraiva, Vossa Excelência tem a palavra. Então, eu mantenho essa proposta de voto constante à nossa pauta. Eu, enquanto revisor, não tenho divergência. Do desembargador Gilson, alguma divergência com relação aos votos? Nenhuma, então julgados à unanimidade. Presidente, com relação aos votos do desembargador Gilson, 56, eu vou pedir vista. Vamos chegar lá, tenha calma. 56. Da relatoria do desembargador Saraiva, julgados à unanimidade. Desembargador Gilson, algum destaque? Tenho 4. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, o primeiro destaque é o número 40 da pauta, é uma apelação criminal e diz respeito a uma preliminar não conhecimento do recurso quanto ao pedido de isenção de custos processuais. Ministério Público tem a palavra. Se o desembargador Gilson permitir, o Ministério Público já pode, inclusive, porque teve acesso a opinar com os 4 processos. Teve opino pelo acolhimento, Excelência, de todos. Dos 4 processos do desembargador Gilson, ele já está opinando. Todos os 4, né? Isso. Então, sim. Bom, sem problema. Então, vamos aqui a votação do 56, não é isso, desembargador Saraiva? 56, chega nele aqui. 56 é o apelo criminal número 81-20-18, dígito 44, ano 2020. 56. Não, desculpe. 56 é o apelo criminal número 100455, dígito 65, ano 2019. Caicó. Apelante João Vitor Silva de Araújo, advogado Dr. Guilhermo Medeiros. Não, apelante Érica Fernandes de Medeiros. Está errado aqui. Da terceira vara da comarca de Caicó. Só um instantinho, Vamos lá, agora sim. É o apelo criminal número 100455, dígito 65, o ano 2019, a origem. Terceira vara da comarca de Caicó, apelante Érica Fernandes de Medeiros, o defensor público Dr. Diego Melo da Fonseca, apelado do Ministério Público, relator é o desembargador Gilson Barbosa, que em seu voto conhece e nega provimento ao recurso. Certo. E o desembargador Saraiva Sobrinho pede vista. Pede vista, não é isso, desembargador Saraiva? É isso. E eu vou aguardar o voto vista, então vou fazer a proclamação parcial. Após o voto do relator, conhecendo e negando provimento ao recurso, pediu vista dos autos o desembargador Saraiva Sobrinho. Disse aguardar o voto vista o desembargador Glauber Rego. Eu tenho aqui nos votos do desembargador Gilson 77 uma divergência. Deixe-me só justificar. O STJ agora tem consolidado aí uma posição com sentido a identificação da justa causa para a entrada em domicílio sem mandado judicial ou autorização. E aqui, pedindo vênia ao relator, eu imagino se adequar à posição tomada no STJ e que foi determinado o seu cumprimento, inclusive informação a todos os presidentes de tribunais estaduais, federais. E eu, por esta razão, eu estou conhecendo e concedendo a ordem. Tem aqui já o voto do desembargador Gilson pela denegação, também do desembargador Saraiva, então eu já faço a proclamação, ordem conhecida e denegada
Por maioria. Por maioria, vencido o desembargador Glauber Rego, que a concedia. Nos demais, eu acompanho integralmente o voto do desembargador Gilson. Proclamo o resultado de todos os demais julgados à unanimidade. Na minha relatoria, tínhamos... Deixa eu ver aqui... Deixa-me ver aqui... Parecer oral no número 30, que já foi julgado, não é isso? É. Então, eu ratifico os votos. Questão do revisor, desembargador Gilson acompanha. Ratifico. Então, julgados Unanimidade. à unanimidade. Com isso, imagino ter esgotado aqui a pauta do dia. E questiono a secretaria aqui da Câmara se há algum processo, aliás, dos pares, se há algum processo em mesa. Nenhum, minha parte nenhum. Que não tenha sido feito pregão, não há. Leitura de acórdão, também não há. Não há. Então, podemos encerrar. Certo. Opa, antes de encerrar, nós já estamos aqui já fazendo a pauta do mês de junho. Não é isso? Já tem a pauta do dia 2 já. Dia 2 já fechada. E aí, a semana seguinte, poderíamos fazer na terça, 7? Pode ser. Minha parte pode. Pode ser, desembargador Saraiva? Então, terça-feira, 7 e as demais. Aí a seguinte, dia 16, feriado. Feriado. 16, 24 e 29. 16, desembargador Gilson, tá? Então, poderíamos fazer as demais do mês de junho na terça-feira. Ficaria 7, 14, 21 e 28. Não é isso, desembargador? Providência salutar. Obrigado. Concorda, desembargador Saraiva? Então, mês de junho, teremos a primeira sessão no dia 2, quinta-feira, e as demais na terça-feira, 7, 14, 21 e 28. Ótimo. Então, o Ministério Público já ciente também. Com isso, encerramos aqui às 10 horas e 6 minutos a sessão da Câmara Criminal. Agradecendo a todos e desejando saúde.